Sou o Marco Silos, então, vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Do meu lado está o querido professor Wagner. Deixa eu mutar aqui o Wagner. Pronto, Wagner, fala, pode falar, desculpa. Bom dia, nós vamos ter um momento aqui para estar debatendo esse assunto importante aqui nesse cenário com Covid, sem Covid, quais são as estratégias futuras aí que nós vamos implantar. Marcos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com esse grupo e a gente vai aí tirar algumas dúvidas no decorrer da apresentação, tá bom? Obrigado. Mari, obrigado pelo apoio também. Mas para quem está falando que o chat está privado, acho que dá para você escolher não ser privado, né? Ou não? Ou eu tenho que mudar aqui o chat? Deixa eu descobrir aqui no nosso amiguinho aqui. Como é que eu vou fazer? Só um segundinho. Não. Segundinho. Eu já vou ver como mudar aqui a questão do chat. Só um segundinho, gente. O chat está dando privado para o pessoal. Era para estar dando um chat aberto. Vamos ver. Só um segundinho. Chat. Stop sharing. Deixa eu ver zoom no chat. Realmente está dando um chat privado. Everyone public. Everyone publicity. Pronto, mudei aqui o chat. Vamos ver, oi. Só para dar uma lida rapidinha no chat, a gente tem o Lucélio de Belo Horizonte. Bem-vindo, Lucélio. Ana Cristina de Brasília. Oi, Ana. Hernândia de Viçosa. Léo. Leonardo Ramos. Roseli. Bom dia, Raquel. Bom dia, Olívia. Bom dia, Raquel de São Paulo. Bom dia, Marcos. É a Tati da Ecovalore. Um beijo para Santa Bárbara do Oeste, lá da minha terra do Escorgo. Marcos, o chat está privado, já mudei. Só dá para mandar mensagem para o host e co-host. Oi, Brasília, Mogi Guaçu, Santa Bárbara, Mirella, querida também, da Ecovalore. O Rafa de novo aqui, Rafa do Rio. Aí, vai da praia hoje? Vai dar nada, né? Tá tudo trancado aí. Bom dia, Cristian de Lima, Perú. Olá, Cristian, como está usted? Bien? Mucho gusto, caballero. Muy amable. Espero que compreenda nuestro portunhol aqui. Bem-vindo. Graciela de Araponga, Paraná. Para todos, o meu mais querido oi. Está aberto para everyone, então quem está escrevendo agora está escrevendo para todo mundo. Só escolhe, em vez de private, escolher mandar mensagem para todo mundo, tá bom? Só para vocês saberem aí. Bom dia a todos. Galera, então vamos ao nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é o tema que o professor Wagner vai tratar com a gente, a questão das águas, a questão dos efluentes e a questão dos resíduos sólidos. Só me manda um ok aqui no chat, todo mundo, o áudio está ótimo, o áudio está tranquilo? O professor Wagner vai falar também, veja se o áudio dele está bom. Fala aí, Wagner. Bom, nós vamos estar testando aqui e já a gente começa para saber as oportunidades que a gente tem dentro da EduTech aqui de treinamento, né? Vários treinamentos, uma grade bem grande, tanto em agora online quanto EAD, né? Os cursos estão chegando, é um prazer sempre aí estar podendo trabalhar com vocês. Felizmente, agora a distância tem uma vantagem, que a gente consegue atender todo mundo que é do interior e sempre quis estar participando, né, dos eventos que a gente está aí fazendo, né? Então isso é muito legal, né? Bacana, Então, Wagner. Vou começar então aqui só para dar um oi para vocês. Estamos com a sala aí já bastante cheia. Queria só falar dos webinars. Então a gente está indo para nosso quarto ou quinto webinar, já nem sei mais. A gente tem 2 hoje. Vocês estão convidados também para o da tarde. Vai ser outro link diferente. A gente vai mandar nos grupos só para vocês saberem, que é o link relativo ao webinar do professor Shigeo.
onde a gente vai fazer uma descrição dos 30 anos de remediação no Brasil. Ou seja, estamos ficando velho. Estão todos convidados, queridos, aí para bater um papo com a gente também no webinar da tarde das 15 horas. Então, hoje a gente começa com o webinar do professor mestre, engenheiro, professor Wagner, que trata muito desses temas da água, efluentes e também resíduos nesses tempos de gestão relacionados ao Covid-19, o coronavírus. Temos também aí à tarde o seminário com o professor Shigeo, às 3 horas da tarde hoje, não percam. Vai ser bem bacana para falar 30 anos de remediação no Brasil. Shigeo é um dos maiores engenheiros de remediação do Brasil. E quarta-feira à tarde, 15 horas, com a professora, também mestre em geologia e hidrogeóloga, Aline Bernice, que é, sem dúvida, uma das maiores experts de avaliação de risco do Brasil. Então, é um privilégio para mim estar com ela na terça também, com vocês aqui, beleza? Gente, essa minha piadinha vocês já conhecem, quem assistiu o último webinar, mas para quem não assistiu, vai a piadinha como nova. Estamos no ano de 2020. Para mim, o ano 20, a CDC, AC/DC, não é a banda de heavy metal, não. E também não é antes de Cristo, depois de Cristo. É antes do corona e depois do corona. A gente lembra, veio daquele mercado pré-corona, onde, apesar do Brasil ter passado uma crise em 2014 severa, que desencadeou em 2015, 16, 17, terríveis assim, a gente começou mais ou menos a ver uma luz no túnel em 18, 19, mas a gente já bate de frente de novo no muro com essa história do corona. E não é só a gente que está batendo no muro, agora é o mundo inteiro que está batendo no muro por conta do problema do vírus, que não tem ainda um fim definido. A gente está no começo de processo, na verdade, né, segundo os especialistas, e a gente entende que vai longe ainda essa questão do vírus e o impacto financeiro, impacto de gestação no mundo inteiro com relação à questão econômica que vai se decorrer. Na nossa área não vai ser diferente. Por isso que o professor Wagner lembrou aí, a EduTech está lançando uma série de cursos agora em EAD, para quem não está com problema de tempo, pode assistir a qualquer hora, desde perícia ambiental, valoração, vários temas. Vão sair ainda os cursos do Wagner, estão em preparação, em gravação agora, sobre o aprofundamento dos temas de gestão de água, resíduos hospitalares, mudança climática, ecologia. Vários professores estão gravando com a gente, sistemas de ISO 9000, ISO 14000. Vem também monitoramento ambiental, remediação, etc, etc, etc. Esses empregos já estão disponíveis na plataforma da EduTech, sempre com desconto especial para quem assiste nossos webinars, como vocês me pediram muito, sexta, sábado e domingo, diga-se de passagem, tá bom? A primeira parte que eu vou passar rápido aqui para vocês, essa parte do professor Wagner de tratamento de águas, efluentes e gestão de resíduos em tempo de Covid-19. Beleza? Perguntas vocês podem ir mandando no chat, eu estou, conforme possível, aqui acompanhando o chat, para ver questões que vocês queiram me mandar aqui ao vivo, que eu vou tentando encaminhar e passar depois, é óbvio, né, para o professor Wagner também mandar a parte mais técnica que vocês queiram. Mandem aí, que eu vou estar... Wagner responde. Mandem que o Wagner responde. Como está quase um programa de TV aqui, ó. Mandem que Wagner responde. Está no chat. Primeira questão que eu falo para vocês, de novo, para quem acompanha a piadinha sexta, aguenta minha piadinha segunda vez, eu estou ficando velhinho conta 10 vezes a mesma piada. A gente tem a questão do apocalipse, como a gente imaginava, né? Era lá um processo de anarquia, um processo de zumbis, que é esse lado esquerdo, preto e vermelho aqui, mas na verdade foi que agora que a gente está no apocalipse aqui do coronavírus, a gente está vendo que o que está rolando mesmo é trabalho em homework e falta de papel higiênico, beleza? Então, por mais que seja uma piadinha manjada, a gente lançou um curso agora na plataforma de AD sobre home office, porque a gente está vendo que, por demais, a reclamação de todo mundo do mercado que está com muita dificuldade em trabalhar nesse confinamento office, na verdade, né? O home office mais para confinamento office. Então, a gente dá os 9 passos do sucesso para o confinamento office. Até me convidaram já para escrever um livro sobre os 9 passos para se conseguir trabalhar o home office. Eu vou ver se eu consigo fazer a jato esse livro para ajudar mais gente, porque a gente está com um problema.
Você lidar e você ganhar rapidamente a competência de gestão para trabalhar em home office não é fácil. E eu venho de uma escola de quase 20 anos de trabalho em home office, mais de 15 anos já, eu fazendo trabalho sozinho, eu coordenando equipes em home office, eu tenho que coordenar pessoas em diversos países em projetos. Então, a gente vai dar todas essas dicas nesse curso que a EduTech lançou na data de hoje. Então, já está no site para aquisição, quem tiver interesse, sobre home office, tá bom? Que é a realidade nossa. Essa realidade pode durar mais 2, 3 meses fácil. Eu estou acompanhando muito a Europa, a Itália, a França, Portugal, Espanha. Então, eu estou vendo que o confinamento vai longe. Então, seria bom o pessoal realmente ganhar esse expertise. Lançamos amanhã, começa ao vivo, das 2 da tarde às 6 da tarde, um pacote de gestão ambiental estratégica com 8 módulos, com professores de renome, eu, a professora doutora Adriana, o professor mestre engenheiro Wagner, que vão tratar desses temas que estão postados na tela com grande profundidade. Gestão de resíduos estratégica, gestão das águas estratégicas, gestão de efluentes estratégica, tudo com o professor Wagner. Eu vou dar gestão e atuação na área de meio ambiente em tempos de coronavírus, gestão estratégica de passivos ambientais. Responsabilidade ambiental, licenciamento ambiental e direito ambiental com a parte de multas e recursos vai ser a professora doutora Adriana, nessas datas que vocês estão vendo do lado direito aí. Dá para comprar o pacote completo com desconto para quem está fazendo o webinar ou módulo a módulo, se tiver algum módulo mais interessante para vocês. Prometo que eu não vou fazer mais propaganda hoje, tá bom? Fica bravo, não. Vamos lá, gente. A gente está no momento do coronavírus que está se mostrando preferencialmente cruel na parte de saneamento ambiental. O saneamento ambiental é uma escola defasada no Brasil há mais ou menos 80 anos com relação ao primeiro mundo, vamos chamar assim, os países desenvolvidos, no que tange aos indicadores de performance de saneamento. Então, a gente tem um Brasil totalmente heterogêneo, o professor Wagner vai falar com vocês, e é um Brasil onde a gente tem alguma qualidade nos grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, mas a gente tem ainda muitos estados que estão com uma dificuldade ainda muito grande em atingir a performance mínima esperada para saneamento ambiental. O estado de Palmas, o estado do Pará, o estado do Maranhão, são estados que têm índices de saneamento aquém do que é desejado aí e longe ainda de uma performance adequada. Aproveitando essa abordagem, eu vou posicionar para vocês que um dos índices que eu retrato aí, que o Wagner vai aprofundar também, a gente tem quase 100 milhões de brasileiros sem esgoto ainda, 35 milhões estão sem água potável, sabe, no dia a dia. Então, o caso é grave, ainda mais quando a gente tem um vírus que tem alguma possibilidade de ser encontrado em esgoto, etc, etc. Né? Então, seria adequado a gente agora atentar aos problemas que devem explodir aí por conta do coronavírus na nossa cara no que tange aí as questões de saneamento. Queria começar, então, eu vou falar pouco hoje, dando meu Confinasté, né, que o pessoal está falando agora, Confinasté. Bem-vindos a todos aí nessa segunda-feira. A minha pessoa aqui, saúde de vocês, de que também está confinada, e vou passar ao meu querido Wagner, sem antes não esquecer de falar que vocês estão aí com o meu Skype na tela de vocês, o meu e-mail, quem quiser me adicionar, sexta-feira bastante gente me adicionou no Skype, fica à vontade para ter esse meu contato também, para mim é um privilégio ganhar novos amigos aí na área ambiental. Tá bom? Passando então para o querido Wagner, para a parte dele. Wagner? Bom dia a todos novamente, pessoal que entrou agora. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder estar batendo um papo, né? A gente vai falar um pouco, deixa ele processar aqui o computador. Pronto. Nós vamos conversar um pouquinho aqui, né? Dar um overview de água potável, efluentes, reuso, resíduos sólidos, saneamento e o que se espera para o futuro. Até busquei lá uma figura do De Volta para o Futuro, muitos de vocês acreditam não tenham assistido, da década de 80, onde o professor fazia os carros funcionarem com resíduo. Isso é total realidade, né? A gente vê o processamento de resíduos de chorume de aterro virando biodiesel e entre outros. Agora, inclusive, tratamento de esgoto
com a derivação do tratamento virando biodiesel. Assim, realmente muito interessante. Nós vamos dar uma passeada, nós só temos aí uns 40 minutos para falar. São temas assim que dá para fazer uma faculdade de engenharia dentro disso, né? Então a gente vai falar durante 40 minutos aqui um pouquinho sobre os pontos. Um pouquinho sobre mim, eu sou engenheiro químico, mestre em processos químicos bioquímicos, agora engenheiro de segurança, tenho aí 20 anos de experiência na área. Quando o Marcos falou de ISO 14000 e 9000, é bem interessante esse tema, porque conforme a gente tem esses cursos da EduTech, eles facilitam. Quem é só auditor, ele consegue falar sobre sistemas ou auditar, dar uma base técnica para isso, né? Atuei na área de tratamento de água, esgoto potável, gestão de resíduos. Tenho trabalhado bastante agora com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Bom, falar um pouquinho de água, né? A gente vê esse overview, todo mundo que fez algum curso, que passou até em alguns momentos matéria fundamental, a importância da água. Não precisa nem falar muito, né? O que é importante? A gente toma água todo dia. Alguns tomam mais suco, chá, outros cerveja, que seja, mas todo mundo tem que se hidratar. O nosso corpo, a maior parte dele é água. Então ela é extremamente importante, né? Tanto desde a sua concepção técnica, né? Dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio, como é que eles interagem, como que funciona um ciclo da água, né? Então, em função disso, toda a parte técnica, a gente debate nos cursos, a água do mundo vai acabar, né? De que forma que essa água vai ser utilizada. Então, na verdade, a água nunca acaba, ela está sempre aí, se mantém, entre aspas, constante para o nosso uso. A disponibilidade hídrica que muda. A gente teve a crise hídrica de 2013, 14 aí, que foi um caos. 2015, 16, um amigo meu do Mato Grosso falando assim, pô, Mato Grosso está faltando água, como pode? Então a gente debate esses pontos também nos nossos cursos aqui, né? Que não falta água, é só a disponibilidade que muda. E o Brasil tem uma riqueza hídrica imensa. Então, quando a gente vai estudar água, a gente tem que estudar aonde você está situado. A gente viu o nosso amigo do Peru, Lima, no Peru, eu vou ter uma condição diferente. Assim como quando eu estou aqui em São Paulo, numa cidade de São Paulo, ela é diferente de uma cidade em Manaus, por exemplo. Como é que eu tenho que ver o contexto? Então, eu tenho que sempre estudar aonde eu estou situado, que forma, como é que é essa disponibilidade, tanto para água quanto para esgoto, né? A gente comenta, né? A gente pensa quando a gente fala em gestão estratégica, a gente pensa nos pontos. Então eu comento no curso quais são as fases possíveis, né, de uma ETA, de uma estação de tratamento de água. Assim, minha filha passou o ensino médio, ela foi visitar, conheceu, teve uma boa ideia. Então é interessante a gente também pegar esse material e revisar agora, né, mais maduros, depois da faculdade ou não, a gente ter uma ideia dos conceitos que são aplicados. Então, a gente debate bastante durante o curso, né? Para que eu preciso de cada etapa, qual é a funcionalidade dela, e mais importante ainda, né, seriam alguns pontos. Eu coloquei aqui essa palavra protegido, ela tem a ver com o manancial. Então, qual é o estudo de risco? Até o Marcos, depois, se quiser fazer uma palhinha, eu faço análise de risco para entender aonde minha estação de tratamento de água vai estar situada. A gente vê no Rio de Janeiro o que aconteceu, aquela situação extremamente grave lá da qualidade da água está imprópria. Por quê? Nesse ponto principal aqui de captação de água é o local que eu faço um estudo de mananciais. Meu manancial é preservado. Nova York, a cidade de Nova York fez todo um trabalho para não precisar, para sair da crise hídrica, e eles não investiram em captação mais longe, ou seja, em importação de água de outros locais. Eles fizeram todo um trabalho de preservação do manancial, ou seja, reflorestando ao redor do manancial. Eles fizeram um trabalho interno nas casas, eles chegaram a doar e instalar o vaso sanitário. A gente tem vaso sanitário com descargas, aquelas mais antigas, não vou falar o nome,
que tem 20 litros de água ou mais por descarga, fora que ela fica vazando o tempo todo. E a gente tem descargas hoje que usam 6 litros de água. Então, você sai de 20 litros para 6, é um terço aí, né, do consumo. Então, você melhora e aí você consegue gerenciar melhor a questão da água, né? Então, você tem a questão, a gente fala sobre equipamentos, né, para floculação, decantação, filtração. Eu comento alguns macetes aí da experiência, né, do que acontece em cada um desses equipamentos. E pensando ali, tem uma palavra jar teste, teste do jarro. Ninguém nas empresas faz teste do jarro, é muito raro, muito raro. Então, eu comento um pouco, né, nos cursos, a gente não consegue aprofundar, mas recomendo a bibliografia para executar, fazer o teste. Será que o meu produto químico que eu estou usando, ele é adequado ou não? Então, a gente vai fazer essas reflexões e tal. Quando eu fui fazer meu mestrado, que eu busquei a informação sobre jar teste, tinha 500 informações possíveis e uma mais difícil que a outra para interpretar. Então, eu dou umas dicas aí porque normalmente a gente tem uma estação de tratamento já implantada. Então, de que forma que eu faço esse estudo, né? Então, a gente faz essa reflexão durante o nosso curso. Condição de dosagem de produtos químicos, né? Como é que eu faço para dosar adequadamente produto químico, né? Eu preciso ter um químico responsável pela estação, isso é fato, mas às vezes muitas pessoas que estão de fora conseguem perceber que o tratamento está adequado ou não, né? E também a gente faz alguns comentários muito importantes. Onde é que eu analiso a minha água? Ou pensando até em efluente, em que momento que eu tenho que fazer as análises? Não adianta nada eu dizer que meu tratamento está adequado, está bem feito, se eu não tenho como provar isso. Então, nós vamos conversar bastante também sobre os métodos analíticos. Não sobre método especificamente analítico, mas o que eu tenho que fazer para gerenciar. Porque tem muitos laboratórios que vêm, fazem coletas e eles te dão resultados. Eu trabalhei com muitos laboratórios químicos e eu peguei erros em diversos. Então, se você não fizer um julgamento sobre a sua análise, é a mesma coisa que você pegar um resultado de exame de colesterol e dizer que está bom, mas não está. Então, eu estou tendo problema e não estou conseguindo lidar com ele. Então, a gente comenta muito nos cursos esses problemas hora de projeto, quando eu tenho um manancial protegido, mas depois que a estação está instalada, o que você pode fazer com baixo custo, né? Porque não adianta falar que vai refazer a estação e gastar milhões e para ter um resultado pouco melhor. Então, em muitos casos a gente consegue pegar a mesma estação de tratamento de água e consegue adequar ela para que ela tenha um rendimento superior, tá? Então, a gente comenta bastante sobre isso nos nossos cursos. Então, comentei um pouco sobre produtos químicos. Qual é o efeito deles no processo? De que forma que eles agem? A mesma coisa, eu vou tomar um antigripal, vou tomar um antibiótico ou não. Então, a gente vai entender quais são as formas que eles operam dentro da minha estação. Ah, mas eu não sou químico. Eu não entendo daquelas ligações, aquelas tabelas periódicas e tal. Tudo bem, pode vir fazer o curso sim, porque o que eu procuro durante as aulas é tentar passar a forma de gestão, ou seja, se eu não conheço muito profundamente de química, eu consigo entender, passar para que você consiga, mesmo que seja administração de empresas, eu estou aqui e quero entender como funciona. Ok, a gente consegue ter essa abordagem. Ao mesmo tempo, quem precisa se especializar um pouco mais, a gente consegue também evoluir. Esse foi o desafio na montagem do curso, né, para que ele consiga abordar todos. A gente comenta também sobre os tipos de mistura, de que forma que eu faço as misturas de produto químico na minha água para tratar. Coloco antes, depois, né? Então, os pontos principais aí. Tudo isso vai dar uma lição de casa para quem tem estação de tratamento de água. Uma lição de casa bem grande para poder você chegar, voltar e começar a montar seu plano de ação, né, a trabalhar. Qual é a condição da mistura? Então, eu tenho mistura rápida,
né, ou não. A gente faz o comentário sobre como é que trato água de piscina, quais são as diferenças, né? E um ponto importante, já quase passando na área de resíduos, toda estação de tratamento de água, ela gera muito lodo. E tem muita pesquisa, muito trabalho de como que eu faço para melhorar minha condição do lodo. Lembrem-se, no meu lodo, você parte com ele com 4% de sólidos. O que são 4% de sólidos? Em 100 litros d'água, mais ou menos, vou aproximar aí, para 100 litros, de 100 litros de água, você tem 4 litros de resíduo ali dentro. Então, é muito pouco. Você faz um processo de adensamento, quando você consegue um ótimo resultado, você consegue 50-50, o que é raro, mas você testa, e aí você tem opções para fazer tratamento de água, você vai usar para fazer tijolo, cerâmica, indústria, né? A gente faz alguns comentários sobre isso. E também você pode lançar para leito de secagem. Tem vantagem e desvantagem, né? Então, a gente comenta esses estudos de caso aí, vantagens e desvantagens. Tudo isso é óbvio. Eu vou ter diferenças com relação à localização. Não adianta eu pensar que eu tenho resíduo e eu não consigo levar ele para um local de reciclagem, né? Então, eu tenho que entender, eu tenho que licenciar esse processo, né? As características do meu resíduo. Cada estação de tratamento de água ou de esgoto, ele tem uma característica diferente. Então, o meu lodo, ele pode estar num lugar que tem mais ferro, mais manganês, pode ter algum outro metal que inviabilize a colocação, né? Quando você usa leito de secagem, você pode às vezes usar como adubo, tem algumas características possíveis ou não. Então, você tem que avaliar sempre isso. Então, de que forma? Comentei do plano de amostragem, né? Então, como é que eu analiso adequadamente meu lodo? Como é que eu vou ter essa ideia? Então você tem que levar tudo isso em conta. Dá trabalho, dá muito trabalho. Dá resultado significativo e redução de custo para as empresas. É muito bom, né? Você tem que fazer uma gestão sempre. Distância. Eu posso estar gerando o meu lodo e ser viável ele ser reciclado, mas eu estou muito longe da indústria cerâmica. Nas minhas aulas de resíduos, eu tenho um exemplo chavão, eu tenho isopor. De que forma que eu vou reciclar meu isopor? Eu vou encher um caminhão de isopor, uma carreta, vai ter 1,5 toneladas. Então, estou lá na Amazônia, de que forma que eu vou mandar? Tem poucas usinas de reciclagem. Então, tem algumas formas aí de fazer isso, e às vezes não vale a pena, né, economicamente. Falar de reuso, então eu tratei minha água, posso tratar esgoto também, né? A gente tem essas estações, a gente fala dos conceitos. Lembrando que para tratar esgoto você tem o físico-químico, que é igualzinho. Quando eu fui fazer o estudo para tratar esgoto, eu tive que estudar o processo de água, que é a mesma coisa, a bibliografia é muito extensa e boa. Depois tem a parte de esgoto sanitário também, né? Eu não comento aqui, que o nosso tempo é pequeno. Mas eu vou fazer reuso desse esgoto. O que eu falo sempre, você tem condições técnicas para fazer reuso, que é o que está à direita aqui, simulando um sistema de tratamento por osmose, que é um dos mais efetivos que a gente tem. Mas você pode, antes de fazer o seu reuso, eu falo sempre para você entrar com o conceito de produção mais limpa, que é o mesmo conceito de análise de ciclo de vida. Primeiro eu vou ter uma ideia, né? Quando eu vou pensar em produção mais limpa, eu vou pensar se eu consigo gerar menos ou não gerar resíduos, não gerar efluente. Então, muitas vezes você implanta, substitui uma máquina e essa máquina ela tem um consumo de água muito inferior e com isso você consegue diminuir sua necessidade de tratamento de efluentes. Eu tenho geração de efluente biológico, então, se eu mudar minha descarga sanitária de 20 litros para 6, então eu já tive uma redução gigante. E a partir disso, implantado, de todo esse estudo,
que eu vou pensar no nível 3, que eu vou fazer reuso, né? Implantar, gastar 2, 3 milhões de investimento. Às vezes consigo, inclusive, me juntar com outras empresas. Também a gente aborda aqui no curso, não só os equipamentos, vocês veem lá o logo da BNT que eu coloquei, eu chamo a atenção para as normas de reuso que estão saindo. Estão saindo várias normas, principalmente para a estação de tratamento de efluente pública, mas aí o que eu recomendo sempre é, eu tenho uma norma para tratamento público, eu uso e adapto ela para a minha estação de tratamento dentro da minha empresa, porque eu não tenho uma referência técnica. Se eu tiver um problema, um surto de disenteria, a vigilância sanitária ela vem na minha empresa e eu preciso mostrar o que eu fiz tecnicamente. De novo, vou pensar também no meu plano analítico. Quais são as análises químicas, físicas que eu tenho que fazer para entender o que eu estou lançando? Também comento aqui o seguinte: você usa essa água de reuso, eu tenho que ver para qual finalidade eu vou fazer. Imagina você chegar para o seu chefe e falar: nós vamos investir, vamos implantar estação de tratamento de efluente com reuso. E aí a gente pega, fala que vai gastar 2, 3 milhões, 2, 3 milhões só para regar jardim. Será que vale a pena? Será que vale a pena eu gastar todo esse dinheiro para poder fazer reuso e tudo? Não. Então, que condição seria essa? Então, não. Então, eu procuro ver quais equipamentos eu posso aproveitar essa água já tratada. Tem um ponto também. Muitas vezes, a gente tem um processo que gasta muita água dentro da empresa. Poxa, muito. Então, eu gero o meu efluente, eu trato, condiciono ele até, olha, veja bem, você consegue o seu esgoto doméstico, né, sanitário, você consegue tratar ele e deixar ele em condição de potável, até melhor do que a água potável. Só que no Brasil você não pode ter essa utilização. Em outros países já se faz isso, né, onde tem muita escassez hídrica. Mas você condiciona essa água e vai lançar para um processo. O dono do processo precisa aceitar isso. Eu já vi empresas que determinam que água de reuso não pode ser aplicada no processo. Processo de pintura automotiva tem muita restrição com isso. Às vezes, então, você tem que lidar para fazer os testes para poder implantar. Falar um pouquinho dos resíduos. Achei essa figura muito interessante, os rastros que nós deixamos, né? Então, à esquerda você vê lá os passarinhos, os bichos, os cavalos, e à direita, nós humanos. Talvez tenha aí a câmera esteja em frente, mas são os nossos rastros humanos aí que a gente vai deixando. Antigamente você deixava só um frasco, uma garrafa de vinho, que dá para vender num valor muito bom. Você tinha os cemitérios e tal. Hoje não, hoje a gente deixa muito plástico, né? E o plástico demora muitos séculos para se degradar. Né? Até essa aqui é uma chamada, né? Porque se eu não fizer uma gestão adequada dos meus resíduos, eu vou deixar essa herança maldita aí para o futuro. E essa herança aí, depois a gente tem até o webinar da tarde, onde o Marco Silos vai debater a questão de tratamento de área contaminada. Se eu não consigo gerenciar adequadamente meu resíduo, logo ele vai para algum canto e esse canto vai virar uma área degradada, uma área que no futuro vai precisar ser tratada, né? Porque tem a veiculação de vários problemas. Tem até um estudo de caso do condomínio Barão de Mauá, que é bem famoso e sempre muito utilizado aí. Quer fazer uma parte agora, Marcos? Pode fazer sobre isso, área contaminada? Obrigado, o Wagner, até pelo gancho, né? Para lembrar vocês que hoje à tarde, às 3 da tarde, às 15 horas, eu vou estar com o engenheiro Sérgio Chiguel, mestre em tecnologia ambiental pelo IPT, que vai estar comigo debatendo 30 anos de remediação ambiental no Brasil. E um dos cases que eu vou passar para vocês hoje vai ser, por acaso, um deles vai ser o Barão de Mauá, como o professor Wagner já falou,
e também o caso do Center Norte, que são dois cases de muita repercussão no Brasil. Wagner, só para aproveitar, falar realmente esse problema que você mostra aí, deriva numa contaminação de solo e água subterrânea graves no Brasil. Sobre a questão que você falou do vaso sanitário com uma chave de 6 litros ou 20 litros, eu fiz um projeto em uma rede grande de hotéis do Brasil, uma rede francesa, e uma das coisas que eu implantei lá com o pessoal foi a troca da chave de 20 litros para 6 litros, com opção de 3 litros, né? Só para dar um número para vocês que estão aí assistindo o webinar. Sabe, eu vou deixar a perguntinha, só vou responder no chat. Aliás, vou responder depois que o Wagner terminar, no bate-papo que a gente vai fazer no final. Me coloquem aí quantos por cento de água vocês acham que os hotéis economizaram quando eles passaram a tirar a chave de 20 litros e instalar a chave de 3 e 6 litros no vaso sanitário. Eu quero a porcentagem. Quantos por cento de economia de água você acha que os hotéis passaram a ter só com essa mudança simples da chave nas caixas acopladas? Manda lá no chat lá, o chute lá, 10%, 20%, 50%, 80%, 90%. Fica à vontade, o número pode ser o que você quiser. Vamos ver quem adivinha aí. Vou dar um prêmio para quem adivinhar, tá bom? Esse é o segundo comentário que eu te falar. O terceiro era sobre o risco que você falou também. Galera, a gente fez aqui na Edutec um trabalho sobre a análise de risco da ETA do Guandu, do Rio de Janeiro, para a Olimpíada que teve no Rio. Só um comentário, Wagner. A maior ETA do mundo e não tinha análise de risco de captação de água. A gente fez uma série de apontamentos naquele trabalho falando de todos os riscos que tinham na ETA do Guandu. A proteção da ETA do Guandu e captação de água era um muro de 1,5 metro de altura, só para vocês terem uma ideia. Então, qualquer um poderia entrar lá e fazer uma sabotagem, um ato terrorista, que era a preocupação que a Olimpíada tinha. Mas a gente vê que 95% dos acidentes na Dutra, que era próxima à captação de água, se davam numa região de 6 quilômetros só da Dutra. É um absurdo. Não tinha área de escape para caminhão, não tinha nada. E a partir desse trabalho, o pessoal começou a fazer obras ali na Dutra para tentar proteger a ETA do Guandu. Mas segue aí, Wagner, não quero atrapalhar teu ritmo, que está excelente. Manda bala. Legal. Quando a gente fala em estação de tratamento de água, tem todos os riscos envolvidos e tudo mais. Bom, voltando aqui, a gente já falou um pouquinho, a gente vai entrar na parte de resíduos, né? Seus rastros e tal. Um comentário muito interessante, o pessoal fala muito hoje em microplásticos, né? O plástico está enterrado, que ele vai se degradando ou particionando, né? Depois cai na água e a gente toma tudo isso. Então, é um estudo futuro do que vai acontecer. Bom, falando de resíduos, né? Eu gosto de falar sobre a parte da indústria. Na indústria, a visão da empresa, de quem está na empresa, ela pensa à esquerda aqui, vai pensar em matéria-prima, o que eu preciso de insumo para a minha indústria, da utilidade. O que são utilidades? Utilidades são a água que entra, o ar comprimido, os gases, né? Porque você precisa de acetileno, você precisa de produtos químicos, né? Diversos, insumos diversos, que você precisa de EPI, de roupa e tal, mão de obra, né? São as pessoas e para isso toda a estrutura. Quando eu coloquei essa figura da indústria aqui, você pode trocar ela, tá? Se você trabalha na área da saúde, você pode pensar como hospital, você pode pensar como um comércio, como uma loja de atacadão, pode pensar como um shopping center, o que você quiser serve nessa caixinha. Então, eu penso na minha entrada, matéria-prima, as utilidades que eu preciso, né? Insumos, mão de obra ou outros que você quiser. E a saída, produto, emprego, lucro, impostos, o que seja. Para isso, eu preciso de licença, eu preciso de alvarás e tal. Eu chamo muita atenção para isso, porque normalmente o diretor da empresa, o CEO, eles estão pensando nessa figura. Se você pensar como um hospital, ele pensa em atendimentos. A gente está falando muito grande preocupação nossa hoje, essa questão de superlotação de hospitais. Então, pensa-se muito na humanidade, na forma como vai ser atendido, né?
a humanização no atendimento e tudo mais. Mas, às vezes, os técnicos ou os empresários, empreendedores, eles esquecem um pouquinho dessa parte aqui de baixo, que são os resíduos e efluentes. Não é que eles esquecem ou porque são incompetentes ou relapsos. O ponto é, eu penso no meu negócio, eu estou pensando em gerar lucro, emprego, pode ser até uma fundação. Se você está trabalhando numa fundação, ela tem o desejo de atender pessoas, de melhorar, às vezes é uma escola de marcenaria, o que quer que seja, né, dentro dessa empresa, mas dificilmente a pessoa está planejando ou projetando a parte resíduo e efluente. Eu cheguei a ver um caso de uma empresa que se instalou numa área muito boa, né, no município do interior de São Paulo, não sei se era interior de São Paulo, divisa com o Rio de Janeiro, e na hora que ela foi, montou todo o processo, na hora de descartar os efluentes, ela não podia fazer o descarte como tinha sido planejado inicialmente. Então, ela tinha que fazer todo o descarte através de caminhão limpa-fossa, caminhão-tanque. O custo sobe demais, né? Porque não podia. Então, não entrou isso no planejamento. Trabalhei na empresa automobilística há muitos anos e foi um grande avanço quando a gente conseguiu, na área de meio ambiente, sentar junto com os planejadores de processo. Em alguns momentos, você tinha uma mudança no processo na empresa aqui dentro, qualquer etapa da empresa aqui dentro, né, dessa caixinha aqui da indústria, que pode ser qualquer empreendimento. Então entrava um produto químico diferente, uma cola. E aí, só que todo produto químico que entra, ele pode sofrer a reação ou não. Ele vai virar um subproduto depois, um resíduo. Você vai ter um tambor de produto químico que entrou e foi avariado e teve um residual, vai ter que ser descartado. E é muito interessante que muitas vezes eu me deparei com uma situação que era, eu tinha o resíduo e eu não tinha a menor ideia do que era. E normalmente o gestor da área de produção manda para a gente na área de meio ambiente e fala assim, ó, tem esse tambor, joga fora aí. E não é bem assim que funciona. Quem está na área sabe que a gente precisa de muita coisa. Eu preciso ter uma área adequada para armazenagem dos meus resíduos. Se meu resíduo ele não é perigoso, tranquilo, fica fácil de armazenar ele. Um canto, aqui ou ali, eu consigo isso dentro da empresa. Agora, se for um resíduo classe 1, um resíduo perigoso, eu vou ter toda uma normativa para tratar ele. E digo mais, muitas vezes você vê um depósito de produto químico instalado dentro da empresa com todos os recursos, com sprinkler, com fichas de emergência, todo identificado, com piso especial. Agora, quando esse produto químico ele se transforma num resíduo, o que a gente vê é o contrário. Põe lá naquele cantinho lá no fundo. Eu costumo, nas auditorias ambientais ou de conformidade legal que eu faço, eu costumo pedir para ver aqueles cantinhos depois do campo de futebol, depois da área de lazer, que tem algum cantinho ali. Olha, a maioria das vezes eu me deparo com um produto químico lá, vencido, um produto químico que é um resíduo que não poderia estar armazenado ali, tá? Inadequado. Né? Vou pensar em transporte. O transporte de produtos, se ele for não perigoso, está tranquilo, né? Num caminhãozinho qualquer que vai. Agora, se for um transporte de produto perigoso, aí, meu amigo, minha amiga, a situação fica bem mais difícil. Eu tenho que seguir a NTT 5232, que ela tem só 1000 páginas. Então, vai ter que fazer uma leitura nela, vai ter que ter um bom entendimento sobre ela e vai ter que aplicar. E ainda, mais difícil, eu vou ter que explicar para os meus gestores, para os dirigentes da empresa, que eu tenho que tratar do mesmo jeito aquele produto químico que entrou, aquele produto químico na saída, ele vai ter toda uma condição especial. Então, são muitos documentos necessários. E vou pensar na destinação. Muitas vezes a empresa, o gestor, ele pensa assim, olha, embarquei meu resíduo dentro do caminhão, pronto, resolvi minha vida. E não.
eu tenho todo um contexto de onde eu destinei meu resíduo, eu continuo sendo responsável mesmo lá. E aí o Marcos é até um grande especialista nisso, que eu posso ter um exemplo do caso do Aterro Mantovani. Muitas empresas destinaram resíduo lá porque tinha um custo baixo, porque tinha uma condição muito interessante. Também ele começou na década de 60, 70, e aí destinaram os resíduos para lá, e hoje é uma gigantesca área contaminada. E todo mundo que colocou resíduo lá está implicado nisso. Não adianta falar que pagou, que passou para uma empresa X ou Y, eu contratei uma empresa multinacional para gerenciar meu resíduo. Não importa, você continua responsável. Então, eu coloquei a imagenzinha do túmulo ali, porque você tem que continuar pagando o seu cemitério ali. Não tem jeito, você fica responsável. A gente comenta nos cursos também as formas de tratamento, o que pode, o que não pode. É interessante que aparece o destinador de resíduo que tira seu resíduo por R$1. Agora ele está em promoção, é 50 centavos o quilo. Então, você tem algumas empresas que se aproveitam e fazem isso e falam assim, olha, você usa o meu CADER, você usa o meu documento. Olha, cuidado, gente. Né? No curso que eu passo, eu procuro dar esses insights aí e explicar, olha, gente, não cai nessa, não. Vai ter que pagar um pouco mais caro, vai ter que justificar isso e vai ter que ter os motivos para não ter esse tipo de problema. Lembra, você é sempre responsável, não adianta. Né? Você pode ser pai de filho feio, mas você vai ter que continuar responsável por ele por toda a sua vida. Não tem jeito. Né? Dando sequência aqui, vou pensar em licenças. Deu uma travadinha aqui na passagem. Vamos ver, já ele decide pensar aqui. Ah, ok. Eu vou precisar pensar em documentação, arquivo, identificação de resíduos, se ele é produto perigoso ou não. E um ponto sempre que eu gosto de chamar a atenção é sobre identificação do resíduo. Pensei num resíduo perigoso, né? Pensando nos normais, se eu pensar papel, plástico, esses daí são tranquilos da gestão, você tem uma condição adequada. Mas quando eu penso no resíduo perigoso, eu vou ter que pensar na identificação dele também. Ou seja, lembra aquele produto químico que veio naquele frasco bonitinho com rótulo? Eu misturei tudo na minha empresa. Legal, você misturou, você criou o produto dentro da sua empresa. Então você vai ser responsável por isso. Você vai ter que criar rótulo, vai ter toda essa trabalheira. Então sempre o que eu alerto é não misture. E o pessoal adora colocar um tambor na saída da área de manutenção. Então, da área de manutenção, você vai ter o mecânico lá com aquela material com óleo, a estopa. Aí ele pega, comprou lá um solvente, joga a embalagem lá dentro. Aí o pessoal, né, vai também tá tomando um cafezinho, que eu vi que o Marcos estava tomando um cafezinho ali, faltou mandar um para mim, né? Você tem aquele copinho de café e o cara faz o quê? Delícia, hein? Olha só. O copinho de café ele pega e joga lá dentro daquele tambor de lixo com óleo. Então eu acabei de criar uma grande mistura de tudo que for possível. Então esse é um grande problema que a gente tem, tá bom? Aqui a gente tem um contexto, né? Uma figura que está mostrando um lixão e o Brasil hoje está conseguindo destinar razoavelmente 60% dos seus resíduos, né? E olhe lá, então 40% vai para lixão. 40% dos nossos resíduos, eles estão indo para essa condição que você está vendo aqui na tela. Então você tem lá uma condição de jogar em qualquer lugar, você tem pessoas trabalhando e vivendo sobre esse material, é uma condição extremamente desagradável, pessoas vivendo desses restos. Você tem vetores, que são aquele urubuzinho que está lá em cima, você tem rato, barata, que eles levam esses contaminantes para fora. Se você olhar, tem um vídeo antigo da década de 80, um áudio numa condição não muito boa, um visual, mas se você olhar
chama Ilha das Flores, lá no Rio de Janeiro. Não que ainda esteja daquela forma, mas você tem uma ideia da condição que é degradante das pessoas vivendo nesses locais. Aí você tem também, né, o que vai para o lençol freático, né, aqui embaixo, e vai tocando o chorume, ele desce e percola. Isso aqui tudo vira uma área degradada, como o Marcos é especialista na área, vai ter até o webinar da tarde, mas você tem grandes áreas nessa condição. Para comentar aqui antes, você tem condição de trabalho extremamente inadequada. Você tem crianças vivendo nesses locais, você acha resíduos hospitalares, inclusive, placenta, feto, medicamento, né? Tem todo tipo de material possível aí. Né? E para falar um pouquinho do corona, então você tem aí em vermelhinho o caminhão despejando ali um resíduo contaminado com possivelmente com coronavírus, que ainda não está totalmente estabelecido, mas dura aí. No papel disseram que era um dia, e no plástico, no metal, estava durando 3 dias, mas ainda é muito recente isso, essas pesquisas, para a gente saber até onde vai durar. Então, aí eu tenho a exposição ao corona de tudo, né? Então eu tenho essas pessoas expostas, eu tenho esse vírus percolando ali, né, pro meu lençol freático. A gente sabe que não dura muito no lençol freático, mas se for uma grande quantidade de exposição, né, por que não, né? Então você tem um motorista que está saindo dessa área, então você tem todos. Animais já identificaram um ou outro animal já com o coronavírus. Então, assim, eu não sei ainda qual é o grau de proliferação desses animais com relação ao coronavírus, mas é um contexto aí importante que a gente vai saber no futuro aí. Né? Os cemitérios, né? A gente está vendo aí uma situação, quando a gente fala de resíduos, e quando a gente morre, a gente vira um resíduo, né? E tal. Então, você está lá dentro espero que não tão cedo, né? Está lá no caixão, e aí esse corpo ele vai degradar e vai transformar no necrochorume. Então, tem estudos aí, o normal num chorume desse é caminhar 4, 5 metros, mas já tem estudos, dependendo da demanda, que isso tem quilômetros, 6, 8 quilômetros de distância, e chegar a achar o necrochorume. Então, pensa, uma pessoa que teve tratamento com remédios, com substâncias, uma quimioterapia, ela vai estar tendo esse vazamento, e agora em tempos de corona, né, você tem essa condição de exposição aqui, e até o pessoal que trabalha nos cemitérios todo aparamentado. Os corpos estão sendo embalados, né, e tal. Então tem aí umas condições que a gente vai ver, né, porque tem a curva do corona tá chegando, isso é fato, né, e como isso vai se comportar. Vai ter muito estudo, assim, espero, sobre isso. Bom, na gestão de resíduos, voltando um pouquinho, a gente fala em coleta seletiva. E eu sempre avalio em que contexto a minha coleta seletiva está instalada. Então, a empresa pode instalar um sistema de coleta seletiva, mas se ela estiver misturando resíduos, não dá certo. A cidade tem que preparar os seus habitantes. E nessa figura à esquerda, embaixo, onde tem essas pessoas aqui triando e separando, são condições também que as cooperativas elas atuam. Então eu tenho que sempre analisar, eu consigo montar uma cooperativa? A cooperativa consegue se estabelecer? São os riscos do meu projeto. Que o cooperado, muitas vezes, ele não tem uma ficha, né? Ou ele tem uma ficha corrida, às vezes, grande. Pode ter sido criminoso, pode ter sido alguma coisa que está tentando voltar para a ativa. Então, essas pessoas de situação de maior dificuldade que estão se agrupando. Esse contexto não é fácil, porque
essas pessoas têm problemas, têm um grau de dificuldade para trabalhar na empresa, que muitas vezes acaba impactando no seu projeto. Então, são cuidados que a gente tem que ter na hora de implantar. E hoje, em tempos de coronavírus, a gente vê que foi reduzido o fluxo de coleta de resíduos. Você tem aí, a prefeitura até tem comentado, eventualmente, em locais onde ele passa, da coleta seletiva, de estar operando em sistema de restrição com atraso ou até não operando. Perguntei, sexta-feira teve coleta seletiva aqui na minha rua, e eu aproveitei, eu coloquei alguma coisa para fora ali dos meus resíduos e passou o carroceiro, que eles passam, que é outra situação que é complicada. E eu perguntei para ele o que ele estava conseguindo vender, o que ele estava conseguindo coletar. Ele falou para mim, eu só consigo o papelão, eu coleto, entrego no aparista, porém o aparista só vai me pagar mais para frente porque está tudo fechado. Ou seja, eu tenho um contexto muito diferente no momento, neste momento. Porque imagina essas pessoas aqui na mesa de separação de resíduos, o contato que eles têm, essa exposição, essas luvas sem máscara, eles não estão protegidos. É uma situação de vulnerabilidade imensa. Então, passando todo esse contexto, aí sim eles vão voltar e são extremamente importantes. Eu queria deixar um comentário aqui para vocês. Quando eu implanto um processo de coleta seletiva dentro da minha empresa, quando eu faço um balanço de como que eu destino meus resíduos recicláveis, eu sofro a influência do mercado. Em 2005, a gente teve uma mudança no mercado, onde o plástico reciclado passou a ter menos valor no mercado do que o plástico virgem, porque teve uma mudança no mercado da China. A China, que comprava resíduos, deixou de comprar. Então, você diminuiu essa oferta. A demanda continuou igual. Então, você teve uma queda. As empresas preferiam comprar o plástico virgem do que o reciclado. E hoje a gente está vivendo a questão do corona, está tudo parado. Está muito difícil trabalhar hoje, né, nesse contexto, e as empresas não conseguem vender seus reciclados. Então, o mercado parou. Ele vai retomar, eu tenho certeza absoluta disso. Daqui uns 2, 3 meses, isso tudo vai estar voltando à normalidade. É o que todos nós esperamos. E isso retoma. Mas o risco dessas pessoas é sempre o mesmo. Eles estão expostos a tudo. A gente tem até as companhias ambientais, elas estão suspendendo prazos processuais. Logística reversa vai ter algum impacto aí de você entregar relatórios e tal, porque os catadores são a nossa base para a logística reversa. Então a gente tem aí IBAMA, CETESB, todos eles mudando alguns relatórios, não todos, né, nesse contexto. Tudo que a gente falou aqui, ele converge para o saneamento. Então, a solução é saneamento. Mas eu, na minha empresa, eu não trabalho com saneamento básico. Realmente, o saneamento básico não é o que você faz, porque isso é o que está na prefeitura, no estado. Mas, se você dentro da sua empresa, você trabalha com a gestão de resíduos, a gestão de água, a gestão de efluente, sim, você está trabalhando com saneamento de uma forma micro, de uma forma menor. É um condomínio? Eu tenho um condomínio aqui, a gente coleta o resíduo dos prédios, das torres e tal. Ok, legal. Isso é saneamento. Assim, os números interessantes, né, são os do Brasil como um todo. Tenho certeza que nossos colegas que são de fora do país, no Peru, América Latina, pode pensar até nos Estados Unidos, o que quer que seja, você tem condições de saneamento e elas são sempre regionais. Eu tenho uma condição de saneamento para a cidade de São Paulo, eu tenho uma condição de saneamento para Limeira, uma condição para Santa Bárbara do Oeste, eu tenho uma condição diferente para Mato Grosso. Então, eu sempre faço um projeto diferenciado. Pensando um pouquinho nos números, são dados, o Instituto Trata Brasil, Cinis, você consegue esses no site. Os meus números não são muito recentes, tá? Eu coloquei aqui números de 2014, porém, assim, quando eu vou tentar fazer a atualização, eu vejo que o primeiro item, 340 mil internação
internações por infecções gastrointestinais em 2013. Aí você vai ver o número 2020, 2019, desculpa, você vê que são 300 mil, 310 mil, então não mudou muito o contexto. Então eu acho que vale como exemplo. Então você tem lá 300 mil internações por infecções, essas pessoas elas também se afastam do trabalho. Você tem a condição de morte, né? A pessoa tem uma condição de acesso. A gente vê numa região menos favorecida, norte, nordeste, eventualmente que não tem acesso a saneamento básico, porque estão distantes da cidade. Então você tem os banheiros, tem banheiros solares, tem muita coisa interessante que vai chegando, mas que falta. Se a gente fala assim, não, eu estou em São Paulo é mais rico, legal, está em São Paulo, mas tem vários lugares, várias zonas de São Paulo que não tem coleta de resíduos. Então, a pessoa coloca esse resíduo na porta de casa ou joga em algum canto, vem a chuva, essa chuva carrega esse resíduo e vai lá, a poluição difusa, né, que a gente chama, vai levar para o Rio Tietê, Rio Pinheiros, e todo mundo participa. Eu posso ver lá trabalhadores perdendo dias de trabalho, ou seja, se o trabalhador não foi trabalhar porque teve uma condição, uma complicação, tanto ele perde como o empregador, então todo o comércio perde. Então você tem lá 43% atendido por rede coletora, 12% atendido por solução alternativa. Então aí você tem os números, até o Marcos falou, tem alguns números um pouco diferentes, tal, não tem problema, todos os números baseados em dados do governo, que é nosso órgão maior. E eu queria comentar aqui, nesse primeiro círculo, esse elipse aqui que você tem, se você tem população não sendo atendida, eu posso ter uma ideia e como que eu posso levar um sistema desse de tratamento, né, que eu poderia vender ele, né, ou até como ONG, conseguir uma linha de financiamento, o que seja, né, mas eu tenho uma oportunidade de negócio aqui também em ideias criativas. Não adianta querer fazer algo caro, tem que tentar fazer situações de baixo custo. Aqui, olha, valorização de imóveis. O Marcos gosta de falar da parte de valorização imobiliária quando eu trato uma área degradada. Então, pensa que se você leva saneamento, você tem valorização imobiliária, você tem redução das pessoas perdendo dias, né, de trabalho, eu tenho melhora no meu comércio e negócio. E tem aí um número que roda, que é cada R$ 1 que eu invista em saneamento, tratamento de água, esgoto, resíduos, ele volta R$ 4 para dentro do meu sistema de saúde. Ou seja, cada R$ 1 que eu investi em esgoto, eu tirei, ou eu posso deixar de alocar R$ 4 dentro do sistema de atendimento hospitalar. Gente, isso daí é muito dinheiro que sobra em algum canto. Tá? Um comentário, né, interessante se fazer, você tem uma cidade A, né, uma cidade B. Todo rio costuma cortar várias cidades. Então, o impacto da cidade A, né, que está lá muito populosa, na cidade B, é gigante. Se eu tenho uma cidade e você tem várias cidades que não têm sistema de tratamento de esgoto, toda essa carga vai caminhar e vai para a cidade B. Então a cidade B está achando que está tomando uma água de boa qualidade, mas não está. Então quando a gente fala, né, nos meios aí você tem disruptores endócrinos, você tem vários fatores, você tem os anticoncepcionais, os antibióticos, os efeitos dos quimioterápicos que são lançados da cidade A, nos efluentes, eles chegam diluídos na cidade B, mas qual vai ser o efeito? Então tem vários estudos aí, feminização, tem muita coisa estudada aí e não é nova. Então se eu pensar aqui, eu posso introduzir na cidade A ali um problema que é o coronavírus. Então o coronavírus está caminhando para a cidade B aí, de que forma isso vai ser carregado? Pode-se dizer assim, não, o vírus só dura 1, 2, 3 dias ali, ou horas, quando está no leito de água. Ok,
mas qual foi o grau de diluição disso? Né? Quais foram as condições, tá? Porque ele chega. E aqui, né, como eu falei de oportunidade de negócio, a Funasa tem lá, isso aqui é do final de 2019, agora comecei em 2020. Se você entrar lá no site e eu quero fazer projeto de estação de tratamento de água nos municípios, é possível, né? É lógico, depende do tamanho e porte da empresa. Essas condições têm linhas do governo para isso. E o que eu imagino para o futuro é o governo não vai ter como escapar de fazer investimento nessas áreas. As empresas vão precisar também fazer isso. A empresa normal, qualquer empresa, indústria, ela já tem que fazer a gestão de resíduos normalmente, porque é fácil, eu já vivi isso. O pessoal quis economizar na gestão de resíduos, o resíduo começou a não sair e tal. Daqui a pouco não tem onde colocar, você vai parar o processo produtivo para armazenar resíduo. Tem toda uma complicação aí possível de acontecer. Agora, quando eu penso nas comunidades e tal, esses daí você tem projetos possíveis em quaisquer áreas, ok? Então, esse era um comentário que eu queria deixar aqui para vocês. Lógico, tem que pesquisar, tem que ver quais são os critérios para tudo isso. Tem muito para falar de saneamento, mas o nosso horário não permite para a gente poder ir para as perguntas e respostas. Eu deixo sempre esse comentário, né? Você é sempre responsável por tudo aquilo que você cativa, que é o Saint-Exupéry, mas aí você é responsável por tudo que você gera. Tem meu contato aí, o e-mail, para a gente ter mais informações. A minha empresa, que eu sou parceiro aí do Marcos, já tem pelo menos 3 anos que a gente trabalha juntos aí na EduTech com capacitação, ok? Vamos ver agora algumas perguntas que tem aqui. Deixa eu ver aqui, Mariana, temos perguntas, Marcos. Vamos ver aqui o que temos do chat para a gente estar respondendo aí para Vamos vocês. lá, Wagner. Vou te passar as perguntas. Obrigado, Wagner, pela excelente apresentação. Está todo mundo elogiando bastante. Galera, algumas perguntas entraram e eu fiz uma enquete para ver a questão da mudança do vaso sanitário lá. Wagner, corta aí daqui a pouquinho, por favor, o share para a gente ver todo mundo aqui. Eu vou abrir aqui o link para todo mundo se ver agora, quem quiser se ver. O que acontece, galera? A resposta minha era 75%, só para quem tem interesse em saber. Só mudando a válvula do vaso sanitário, os hotéis chegaram a uma economia de 75%. 2 pessoas acertaram, a Raquel e o Wagner, o Vinícius, se eu não me engano. O Vinícius e a Raquel acertaram na mosca, parabéns. Vocês estão de parabéns, acertaram na mosca, 75%. É uma baita economia num investimento besta, né, Wagner? Com certeza, você tem o investimento, ele volta, né? Ele retorna imensamente aí para você ter uma ideia. Tanto é que quando eu comentei de Nova York, é uma grande vantagem. Foi mais barato eles investirem, entrarem na sua casa, trocar seu vaso sanitário, fazer isso, do que pegar e investir em rede de canalização. A última canalização que instalaram agora foi buscar água a 84 quilômetros da cidade de São Paulo. Imagina 84 quilômetros de rede de tubulação de água para buscar isso. É muita coisa. É muita coisa. Uma coisa interessante de comentar também, mas eu na minha empresa, no meu condomínio, eu tenho meu sistema de captação de água por poço. Eu estou tranquilo, fico sossegado. Verdade? Mais ou menos. O governo ou o município, porque você tem que fazer a outorga do seu poço, né? Declaro para o município, declaro para o estado que eu tenho poços de água potável, ou industrial, que seja. O governo, em situação de escassez hídrica, ele pode entrar na sua empresa e falar assim, essa água potável da sua ETA, eu vou utilizar no meu município. E você vai ter que parar o seu processo produtivo. Um dos meus alunos, ele foi num treinamento que eu dei, ele estava desesperado porque a prefeitura chegou a falar e ia pagar o preço comum aí de água
ia mandar encostar os caminhões-pipa e falar assim, a prioridade do seu shopping center é abastecer o meu caminhão-pipa. E está dentro da lei. É prioridade. Então, a gente tem que estar olhando sempre o cenário, tá bom? Ok, mano. Bacana, isso é importante. Outra questão que colocaram, o Wagner, só para aproveitar aqui, só um comentáriozinho, eu sempre também caí eu adoro o vídeo Ilha das Flores, ele é aqui na minha gloriosa Porto Alegre, só para acertar o Rio aí, saiu Rio de Que bom. Janeiro, mas é Rio Grande do Porto Sul. Alegre, pô. Aqui em Porto Alegre. Aqui pertinho, eu fiz um projeto do lado do Ilha das Flores, bastante grande, na Ilha dos Marinheiros. Pessoal, Oi. que é onde está chegando. Pessoal, Oi. por favor, vamos cortar aqui os fones. Quem está com o microfone aberto, aí Olha, corta, o por Marcos, favor. tem uma pergunta da Graciele, né? A Graciele, ela está falando de incinerar os casos de coronavírus. Isso. O que você acha de queimar o Assim, resíduo ou os corpos? eu acho sempre uma situação bastante interessante, né, com relação aos corpos. Pessoalmente, particularmente, eu acho interessante. Eu sou a favor. Já antes do coronavírus, já era a favor da questão da incineração dos corpos, por uma questão de você otimizar espaço, né? Você tem lá uma região de um cemitério que a gente viu um pouco na apresentação, questão de necrochorume, todos alguns problemas. Eu sou a favor disso. Não posso dizer que isso é viável, porque você tem que ter a solução implantada. Então imagina se na cidade você não tem um incinerador, vai ter que enterrar, não vai ter jeito, não tem opção. Você não monta um incinerador em 2, 3 meses, não tem essa condição técnica. Então é recomendado. Se você tem a condição deles embalados e tudo mais, eu entendo que seria razoável, porque você tem o coronavírus, pelo que eu vi, eu não sou biólogo e as pesquisas estão apontando para isso, não é uma opinião minha, ele é semelhante a um outro vírus. E aí a gente enterra hoje uma pessoa porque teve H1N1 ou qualquer outra coisa. Então, a mesma condição. O ponto do coronavírus, pelo que eu entendi, nós, os seres humanos, ainda não tínhamos tido contato com ele, por isso que a gente é tão susceptível. Bom, voltando à sua pergunta, recomendo sim, mas ela nem sempre é a solução possível. Ela é ideal, mas nem sempre ela é viável e possível, ok? Sim, Wagner, só um comentário, galera, você como a vida é maluca, o meu primeiro projeto de ETA da minha vida foi a primeira ETA da América Latina sem pré-decretação, tratamento primário. E era uma ETA bem moderna, ali na região de Cajamar, de São Paulo, mas ela foi feito o projeto, eu fui auditar o projeto. E ela era a coisa de 6 quilômetros a jusante de um presídio. Olha o problema, a gente não estava falando de coronavírus, mas eu estava falando de qual outro vírus que é complicadíssimo e que é muito presente no público de presidiários. Era o vírus do HIV. Então a gente tem um problema na época, isso aí estou falando no ano de 1998, esse projeto. A gente teve que discutir em 98 uma questão que eu acho fundamental, já para responder o Marcelo, que fez uma pergunta no chat. Os tratamentos de água avançados podem ser uma necessidade em muitos casos agora. À época, o que foi o tratamento avançado? A gente colocou como determinante no parecer do Ministério Público, o laudo pericial que eu fiz, que o Estado deveria colocar um tratamento avançado no efluente dos presidiários, que a carga viral de HIV era muito alta e de diversos problemas que o pessoal do presídio tinha. Então, eles tinham os criptosporídeos, esse tipo de coisa, que eram agentes de diarreia eterna, casos gravíssimos de micro-organismos que precisavam passar por ultravioleta. É isso que eu quero chegar, Marcelo. Você quer a minha opinião? Você falou de consultor, de produtos no mercado. Eu acho que os tratamentos com ultravioleta tendem a ganhar agora uma repercussão fantástica no mercado. Vide tudo que você pode ler hoje na internet, de não só ficar passando álcool gel nas coisas, mas
todo o sistema médico já tem um apelo para ultravioleta enorme e o tratamento de água deve ir para um tratamento avançado que vai demandar um conhecimento do consultor. Então, o consultor vai ter um campo muito grande para trabalhar com tratamento de água avançado. Não percam o curso do engenheiro Wagner, que vai ter um módulo aqui no Gestão Ambiental Estratégica que é só sobre tratamento de água, para vocês fazerem uma reflexão da necessidade que as empresas, os governos vão ter de avançar no tratamento. Esse é só um comentário, tá, Wagner, que eu queria fazer, Ok. que eu passei essa experiência em 1998. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Galera, sexta-feira o pessoal pediu demais, sábado e domingo bateu aqui na nossa WhatsApp. Por favor, todo mundo que fez o webinar da EduTech sexta, hoje já tem 50% de desconto off no curso que vai começar amanhã. São 8 módulos, terças e quintas, das 2 às 6 horas, com perguntas ao vivo. Depois esses módulos ficam gravados, dá para você assistir se você perdeu algum módulo, então não fica desesperado. De gestão ambiental e estratégica. É só falar com a Ju e com a Mari aí pelo telefone da EduTech, que vocês vão ter uma atenção carinhosa delas, tá bom? Wagner, mais algum comentário aqui? Parabéns todo mundo aí pela questão do... tem uma tarja preta que não permite a visualização. É que eu estou com aberto aqui os videozinhos aqui de quem está falando. Pronto, eu tirei a tarja preta agora. Deixo para vocês o convite para hoje às 15 horas, o webinar com o engenheiro Shigeo. 30 anos de remediação ambiental no Brasil, centenas de projetos feitos. Ai, meu Deus do céu, como é que a gente sobreviveu? Vamos contar todos os detalhes hoje à tarde. E, Wagner, vamos ter um encerramento aí, porque hoje a gente esticou demais. Aqui o pessoal está me xingando aqui no tempo. Estouramos um pouquinho o relógio. Quero agradecer vocês aí pela oportunidade de estar falando, sempre à disposição. Esses trabalhos, eles são sempre trabalhos modulares, ou seja, eu tenho que entender aonde que eu estou situado, qual que é a região, qual que é o comportamento, mas o conhecimento técnico em si são livros, vem da bibliografia até antiga, o que é novo, né? A gente só está buscando a aplicação. Então, as melhores formas de aplicar ultravioleta, ozônio, né, cloro, o que seja. Então é isso, gente. Deixa um pouco mais depois para o curso que a gente vai fazer. Agradeço aí ao Marcos pela oportunidade, a Mariana, a Ju, e agradeço pela paciência de vocês aí também nesse webinar. Muito obrigado, hein, gente? Valeu. Quem quiser mandar um oi aqui, um parabéns para o Wagner no chat, fica à vontade. O Wagner fica muito contente. Quem não fica, quem não gosta de elogio também, né? Foi uma excelente apresentação, Wagner. Meus queridos amigos aí da EduTech, quem está conhecendo a EduTech agora, nosso amigo de Peru, desde Peru, que nos acompanha bem. Espero que haya compreendido entonces a situação de diversidade que temos acá com o problema de Covid. E há um curso que começa amanhã, terças e quintas, martes e lunes, das 14 às 18 horas, ao vivo, com grandes professores que vão falar de todos os temas ambientais de atualidade. Está bem? Está invitado também. Quero falar para vocês, todos convidados, então, para o curso de Gestão Ambiental e Estratégica, terças e quintas, das 2 às 6 da tarde, com grandes professores. O professor Wagner, eu, a professora Adriana, a Serantro, quem adora a Adriana também, venha. São temas bacanérrimos que vamos fazer. E vocês são nossos amigos já, EduTech, gosta de vocês. Eu vou lançar 2 coisas novas pela EduTech, que eu quero falar agora, rapidinho. Primeira, a mesa redonda, ou que a gente está chamando de Auditório Ambiental. Auditório Ambiental vai ser um programa que a gente vai lançar agora semanal, com o querido Wagner, a Adriana, o Shigeo, eu, onde a gente vai entrevistar alguém importante da área de meio ambiente ao vivo para vocês. Toda semana, estamos só acertando o horário que dá para todo mundo, e vamos ter grandes nomes aí do mercado ambiental para bater um papo sobre o mercado futuro no pós-Covid, aí, porque a gente está vivendo uma situação inusitada, está todo mundo querendo ter uma reflexão mais profunda sobre o meio ambiente. E o segundo item, que eu acho que mais gente vai gostar, vamos tentar lançar agora de sexta-feira o Happy Hour da EduTech virtual, onde vai ter um chatzinho de 5 minutos sobre questões hedonistas de todos nós, coisas que gostamos. Vamos falar um pouco sobre vinho, cerveja, viagens, drinks, get together, encontros, e vão ter 55 minutos de puro networking para você
desde a sua casa aí, já que é virtual o negócio, tomar seu drinkzinho, seu suco, sua água, sua coca, seu café, sua birita, seu vinho, sua cerveja, e conhecer pessoas da área de meio ambiente. Vão ser 100 vagas por semana que eu estou disponibilizando também. Esses 2 eventos que eu estou falando, o Auditorium, que vai ser tipo uma roda viva ambiental, e o Happy Hour são gratuitos, é mais para a gente trocar ideia, se conhecer na área de meio ambiente e ver parcerias futuras que a gente quer fazer de trabalho, e vocês, e amigos também, então, por que não? Vamos fazer amigos também. A vida não é só trabalho, né? E aproveitar esse Happy Hour, que vai ser provavelmente às sextas-feiras. O Auditorium, vamos ver se a gente lança de segunda-feira o Papo de Auditorium, ou também 1 hora de bate-papo e 1 hora de Happy Hour, 40 minutos, para vocês conhecerem mais gente da área de meio ambiente, tá bom? Galera, sempre um privilégio estar com vocês. Vou me despedir com finastê, como diz aí o Snoop. E é um privilégio. Obrigadão, Wagner. Voltamos então com o Wagner. O Wagner começa as aulas dele agora na quinta-feira à tarde, dia 9. Eu começo amanhã às 14 horas a minha aula até às 18 horas sobre o mercado ambiental e a parte de gestão ambiental nesse mundo pós-Covid. A programação está no site da Edutech, se não, peçam aí no grupo. E agradeço a todos. Eu vou deixar aqui na tela para quem está querendo tirar dúvida de quando vão ser as datas. Então, as datas e os temas aí na tela, para quem está querendo dar uma olhadinha agora, vou deixar aqui. Para você ou escolher um módulo que você queira participar e comprar só um módulo, ou quem quiser comprar o pacote inteiro, está com 50% off a inscrição hoje, 10 vezes sem juros no cartão de crédito. São os principais temas, com chat ao vivo de perguntas. Eu não perderia, ainda mais quem está em confinamento office, que é o termo de hoje em dia. Beleza? Galera, vou encerrar aqui. Quem quiser mandar mais comentários pode mandar no chat. Privilégio estar com vocês. Então, obrigado à altíssima audiência que a gente teve hoje aqui, uma das maiores aqui dos chats. E 15 horas estou de volta com o professor Shigeo, então. Abraço para todo mundo aí. Muito Vou cortar obrigado. minha câmera. Muito obrigado. Até mais.